fazer uma oração. Pai, muito obrigado por podermos nos dirigir ao Senhor em oração mais uma vez. Obrigado por nos reunir aqui como família, Pai. Queremos dar glórias ao Senhor, queremos te agradecer tanto pelo seu Filho que tornou essa reunião possível. Obrigado porque temos a sua palavra mais disponível do que jamais tivemos na história da humanidade. Podemos lê-la em nossos celulares, temos várias cópias delas em casa, podemos meditar abundantemente nela, Pai. Queremos pedir que o Senhor abençoe esse tempo, que juntos agora vamos fazer isso, e te oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos a Mateus capítulo 5, irmãos. Vamos continuar estudando o Sermão da Montanha. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre qual seria a doutrina do cristianismo mais odiada pelas pessoas. Qual é o ensino cristão que mais faz as pessoas que não concordam ou que não entendem se sentirem mal com o cristianismo? O que você acha? Qual que é a doutrina que você acha que é a mais odiada dos cristãos? Nada? Todo mundo adora o que a gente ensina? O dízimo, pagar o mal com o bem, perdão, dar outra face quando alguém bate em você. O que mais? Oi? Amar seu inimigo. Verdade. Tem muita coisa, na verdade, não? Que as escrituras nos ensinam que é odiado por aí. Eu estava falando sobre ele, com esse meu amigo, sobre o perdão, porque as pessoas de fato consideram direito guardarem ofensas contra os outros. É quase como um dinheiro na carteira. É minha ofensa, é o meu coração. Ninguém vinha me dizer que eu tenho que perdoar as pessoas. Aí a gente pensou sobre a submissão, especialmente a submissão das mulheres com relação aos homens, mas em geral, uns sobre os outros, porque parece que se submeter a outra pessoa implica em dizer que você tem menos valor do que outra pessoa. E isso causa uma comoção geral, não? Mas aí a gente também falou sobre a castidade. O ensino bíblico corrente, atual, de que o sexo, de acordo com Deus, ele é incrível, maravilhoso, muito prazeroso, e ele foi feito para ser desfrutado somente no contexto do casamento. E hoje a gente vai falar sobre esse ensino. Eu não sei se ele é o mais odiado, mas ele certamente causa bastante polêmica. Da última vez que a gente estudou o Sermão da Montanha, a gente viu sobre como nossa justiça, ela precisa ser maior do que a dos fariseus, se a gente vai agradar a Deus. Não é verdade? A gente precisa não só não querer matar uns aos outros, e de fato não matar uns aos outros, mas a gente precisa cuidar da ira e do desprezo que batem, que surgem no coração de cada um de nós, e que podem nos levar a sermos culpados do mesmo pecado do assassinato. Hoje a gente vai aprender sobre como o padrão de Jesus a respeito de fidelidade no casamento e nos relacionamentos em geral precisa ser muito superior ao que é meramente visível. E ao estudar sobre esse assunto, antes da gente ler as Escrituras, a gente precisa lembrar o contexto do Sermão da Montanha. Jesus, antes de falar das doutrinas do sermão, ele passou 10 versículos falando: bem-aventurado é aquele que chora, bem-aventurado é aquele que sofre, bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado no grego significa feliz. Jesus pregou esse sermão porque ele quer a nossa felicidade, ele quer a nossa bem-aventurança, ele quer que tenhamos vidas significativas, vidas que de fato nos fazem homens e mulheres felizes. Hoje, ao redor do país, e aqui em São Paulo especialmente, a gente está tendo várias manifestações, não? De pessoas que querem um país mais feliz, um país mais justo, um país mais correto. E ótimo, é uma das maneiras em que podemos procurar felicidade, tentando mudar as circunstâncias ao nosso redor. Hoje, nós também estamos aqui porque queremos algo mais feliz, porque queremos algo mais correto. Mas hoje a gente vai se concentrar, em vez de tentar mudar o próximo, em vez de tentar mudar o contexto do outro, vamos lutar para mudar o nosso coração. Vamos lutar para termos os princípios em nós, que podem tornar o nosso mundo, nossa vida e a vida de todo mundo que estiver ao nosso redor mais feliz. Não há nada errado em protestar, obviamente, tá? Só caso você esteja machucado com o que eu falei. Mas sabe, no começo,
No começo de tudo, o que Deus fez? Deus fez o homem e a mulher para que se tornassem uma só carne. Ou seja, Deus queria que o homem e a mulher formassem um só organismo. Deus, quando ele disse isso, ele estava afirmando um fato e não expressando um desejo. Ele estava dizendo, quando o homem e a mulher se juntam sexualmente, eles se tornam uma só carne. Não era um desejo dele, eu gostaria tanto que o homem e a mulher se tornassem uma só carne. Ele fez o homem e a mulher para que fossem uma só carne, a partir do momento que se juntassem. É assim como a chave e a fechadura, elas só funcionam quando combinadas. O ser humano, homem, o ser humano, mulher, quando se juntassem, formariam um todo, que sozinhos eles não conseguiriam formar. E se combinariam não apenas na esfera sexual, mas na esfera emocional, na esfera espiritual. E por essa razão, Jesus ensina, e Deus já ensinava no Velho Testamento, que o casamento era algo que deveria durar pela vida inteira. Porque o plano de Deus sempre foi que o homem e a mulher se comprometessem a viver em amor um para com o outro durante toda a vida. A ideia de que está apaixonado é algo vitalício, é algo que vai durar para sempre. Ou que a paixão é o combustível que vai ajudar o homem e a mulher a não se separarem, a viverem em união. Essa é uma ideia recente na história da humanidade. E fomentada pelos estúdios e pelos filmes que a gente vê em nossa televisão. Sabe, o que realmente tem poder para fazer um homem e uma mulher ficarem juntos por toda a vida? É algo mais poderoso do que a paixão. Deus espera que o casamento dure, mesmo que a paixão vá embora. Uau, fale de algo mais polêmico ainda do que isso, não? Amor tem a ver com ações, com coisas que decidimos fazer, mesmo que a paixão vá embora. Porque você há de concordar comigo, ninguém pode fazer a promessa de ter um determinado sentimento por outra pessoa para sempre. Não é verdade? A gente sente muitas coisas. E a paixão, ela se encaixa no campo dos sentimentos. Uma hora você está alegre, outra hora você está triste. E não tem nada de errado em si em estar alegre ou em estar triste. Uma hora você está apaixonado, mas em alguns momentos a paixão vai embora. E o que você faz? Você vira refém de um sentimento ou há algo mais profundo, há algo mais robusto que Deus teve em mente, tem em mente, para que o casamento perdure? Prometer ter o mesmo sentimento para com outra pessoa, para todo sempre, é a mesma coisa de dizer, eu nunca mais vou ter dor de cabeça na vida. Eu prometo que eu nunca mais vou sentir fome. É algo que foge do nosso controle. Que ainda que a gente influencie, se a gente tiver uma alimentação balanceada, se a gente exercitar para as dores de cabeça não vir, a gente não pode fazer a promessa sobre o que nós mesmos não podemos controlar. Amém? No entanto, e essa é a questão que vem para nossos corações, qual é o sentido de manter duas pessoas que já não estão apaixonadas uma pela outra, unidas? Se a paixão for embora, não seria mais justo, mais honesto, reconhecer isso e de fato se separar? E buscar essa nova emoção por outra pessoa? Qual é o sentido de se manter junto se a emoção for embora? Bem, a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que é a paixão, não? A paixão é um estado maravilhoso. Se você nunca se sentiu apaixonado, isso provavelmente vai vir algum dia. E é algo que arrebata a gente. É algo que torna nossos sentidos maravilhosos. Quando você está apaixonado por uma pessoa, você pensa eu penso na Ana, em vários momentos de nossa vida casados. É bom demais. Torna tudo que você está fazendo mais fácil, não é? Você consegue esquecer os defeitos de outra pessoa, ou relevar os defeitos dela. Você quase que entra no câmbio automático. Você fala assim, eu não preciso pensar no que eu estou fazendo, se eu estou fazendo minha embreagem. É bom, é fácil, é tranquilo fazer o bem para outra pessoa quando você está apaixonado. Ajuda a gente a ser corajoso, ajuda a gente a ser generoso. Além do que é normal ser corajoso, ser generoso. Estar apaixonado é muito bom, mas não é a melhor coisa do mundo. A paixão é um sentimento nobre, mas não é mais do que isso, do que um sentimento. E como sentimento, ela vem e vai. Ela é feita para ser algo efêmero.
Para ser honesto, na verdade, quantos de nós, se a gente parar para pensar mesmo, gostaria de estar apaixonado para sempre? Pensa quando você estava apaixonado. Pensa em como você era bobo sobre determinadas coisas que você não deveria ser bobo. Pensa como você esquecia outras coisas importantes da vida que você não deveria esquecer. Pensa como nada mais fazia sentido a não ser objeto da sua paixão. Quem consegue viver assim? No mundo real, onde as contas precisam ser pagas, onde a gente precisa da responsabilidade, onde tem outras coisas que chamam e clamam por nossa atenção. Quem pode querer viver apaixonado para todo sempre? E por mais que os filmes de Hollywood digam o contrário, a paixão de fato nunca foi feita para durar para sempre. Bem, infelizmente, o fim da paixão não significa o fim do amor. Amém? Como Deus já havia previsto. A paixão é a faísca que acende a fogueira e faz o fogo ter aquele volume inicial para que o fogo se espalhe. Mas sabe, se a paixão fosse tudo, o fogo ia acabar rápido também. Nenhuma madeira conseguiria sustentar a velocidade e a violência da paixão. O amor é o fogo que deveria consumir a fogueira ao longo do tempo. Quando a paixão vai embora, algo muito maior do que a paixão. O amor, algo muito mais nobre do que a paixão. O amor verdadeiro pode entrar em cena e manter um homem e uma mulher em um belo estado juntos até o fim. O amor permite que duas pessoas que já têm um respeito um pelo outro, que já têm um apreço, já têm uma conexão um pelo outro, continuem se respeitando, continuem se encorajando. O amor é aquilo que permite que a gente veja as falhas uns dos outros, as coisas que nos machucam, e ainda assim a gente acha força para vencer essas falhas e para mantermos a união, para continuarmos lidando com as diferenças e nesse processo sermos transformados na semelhança um do outro e nos tornarmos mais parecidos um com o outro e juntos mais com Cristo. Da mesma forma como a gente faz quando a gente vê nossas falhas, né? A gente enxerga nossos pecados e a gente consegue conviver conosco mesmo. A gente consegue nos tolerar. Né? A gente sabe que a gente tem coisas horríveis, a gente fere os outros, mas a gente dá graça para nós mesmos. Ou então a gente vai começar a ter uma doença psicológica. E alguns têm, precisam tratá-la, mas em geral a gente se dá muita graça. E é da mesma forma que a gente se dá essa graça, a gente precisa dar graça ao nosso cônjuge e aprender a ter uma união esplêndida e maravilhosa. Sabe, meditar na grandiosidade do casamento nos leva às escrituras que a gente quer ler hoje. Vamos ler aqui em Mateus 5, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada está cometendo adultério. Sabe, aqui nessa passagem, Jesus ensina seus discípulos sobre adultério e divórcio. Duas coisas que destroem o plano maravilhoso que Deus tem para o casamento. No versículo 27, Jesus cita mais um dos 10 mandamentos, dos vários que ele cita nessa região. Ele fala, não adulterarás. E adulterar é ter relações sexuais, ou ter condutas sexuais impróprias com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Seja você casado, ou seja você... Bem, o adultério, tecnicamente, é só se você é casado, amém? Infelizmente, ao contrário dos assassinatos que a gente falou da última vez, não adulterar não é algo que a maioria de nós não vai fazer durante a vida. Adultério é algo extremamente comum em nossa sociedade. Se você ainda não adulterou, se você veio talvez de um passado onde você já adulterou, mesmo como cristãos, é algo que bate, que está tão próximo de nós. E eu quero encorajar cada um de nós a abrir nosso coração para ouvir e para absorver o que Jesus nos ensina aqui nesse sermão, amém?
Quer sejamos casados, quer já tenhamos sido casados, quer ainda não tenhamos casado. Isso se aplica a todos nós, e não só a alguns poucos. O adultério, as práticas que levam a ele são comuns. É impossível praticamente você ou não ter feito ou não estar próximo de alguém que já adulterou. Bem, o que leva os homens e as mulheres a adulterarem? Vamos lá em João, capítulo 12. João, capítulo 12. Muitos de nós acreditávamos, talvez ainda acreditemos, que a gente deve perseguir a paixão acima de qualquer coisa. E por isso, quando a primeira paixão acaba, a gente acha que cometemos um erro. Que o que a gente achava que ia dar certo, não vai mais dar certo. E que por isso a gente tem o direito de tentar de novo. Que a gente tem o direito de mudar e perseguir a nossa felicidade acima de qualquer coisa. Ou então a gente se apaixona por outra pessoa. E a gente acredita que a gente tem o direito de perseguir essa nova paixão. No entanto, a gente não se lembra que da mesma forma como a primeira paixão acabou, a segunda paixão vai acabar. E a terceira paixão vai acabar. E se a gente perseguir durante nossa vida, viver pela paixão, a gente vai coletar e a gente vai colecionar um rastro de relacionamentos destruídos em nossa vida. Sem falar numa conta bancária arruinada. Sabe, nesse departamento da vida, como em qualquer outro, a empolgação é própria do início das coisas. Ela não deve ser e caracterizar o desenrolar de tudo. No entanto, se a gente perseverar no casamento, o arrepio da paixão, ele é substituído por um interesse mais profundo, por algo mais nobre, mais genuíno e que vai durar até o fim. Em outras palavras, se a gente deixar morrer algo bom, que é a paixão, a gente consegue ver surgir algo que é melhor, algo que é ótimo, que é o amor. E foi o princípio que Jesus explicou aqui em João 12, versículo 24. Eu digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Sabe, aqui Cristo está afirmando que nada pode viver de verdade se antes não morrer. Não vale a pena tentar manter na vida uma sensação que é forte, mas que tem uma duração curta. Mas vale toda a pena. Deixa a empolgação, deixa a paixão ir embora. Não fique lutando contra isso. E você vai ver que ela pode se transformar num fruto incrível, num fruto de amor, em algo que tem vida verdadeira. Se você passar por esse período de morte, mesmo que você entre num luto, e penetrar na felicidade mais serena, que segue a morte da paixão, você vai passar a viver num mundo que a todo tempo vai lhe dar novas emoções. Que a todo tempo vai suprir a sua vida com algo mais incrível, com algo mais genuíno, algo que realmente tem o poder de suprir nossas necessidades mais profundas. Busque a paixão a qualquer custo e ela sempre vai ser um mero grão na sua vida. Algo que é um grão, que tem promessa de ser algo mais, mas nunca vai se tornar o fruto verdadeiro. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 5. O mandamento que Jesus cita aqui no versículo 31, ele está lá em Deuteronômio 24. Você pode anotar, se você quiser lê-lo depois. O mandamento que está lá em Deuteronômio 24, ele não é um encorajamento ao divórcio, como algumas pessoas acreditam. Mas ele diz que é o que deve acontecer caso o divórcio ocorra. Ou seja, por isso que Jesus fala ali, por causa da dureza de coração de vocês, Moisés deu esse mandamento. O ponto era, Deus não queria incentivar as pessoas a se divorciarem, mas ele reconheceu o fato de que pessoas estavam se divorciando. E para não deixar nem a mulher, principalmente a mulher, em uma situação ruim na época, ele deu caminhos, ele deu princípios a serem seguidos no caso do divórcio acontecer. Mas o fato desse mandamento existir não era o plano de Deus que pessoas se divorciarem. Continua não sendo o plano de Deus que haja divórcio. O divórcio por parte da mulher, na verdade, nem era permitido por parte dos judeus. E o mandamento lá de Deuteronômio 24, ele dava instruções a serem seguidas com relação ao marido. Caso o divórcio acontecesse, o marido deveria ir e dar a certidão de divórcio para a esposa.
Mas sabe, ao longo dos séculos, o que os judeus fizeram foi pegar esse mandamento, que simplesmente queria proteger as partes envolvidas, e eles usaram esse mandamento para regular o divórcio, para achar todo tipo de situação que permitiria o divórcio aos olhos deles. E de fato, no primeiro século, era possível se divorciar quase que com a mesma facilidade que hoje em dia. Você podia se divorciar se sua esposa queimasse o jantar. E você falasse, há algo que mancha a reputação da minha esposa. Hoje você nem precisa dizer para o juiz que ela queimou o seu jantar. Você pode só lá e falar, eu quero me separar, eu quero me divorciar. Mas no primeiro século, entre os judeus, isso era quase tão simples quanto hoje em dia. Jesus eleva o padrão, novamente. Não que ele tenha elevado o padrão de Deus, porque Deus nunca quis o divórcio. Ele eleva o padrão superficial que os homens tinham criado. E ele ajuda as pessoas a entenderem qual era o coração da lei, qual sempre havia sido o coração da lei. Não só não fazer coisas visíveis, mas cuidar do nosso coração, para que nosso coração seja aceitável aos olhos de Deus. Sabe, Malaquias afirma que Deus odeia o divórcio. Jesus afirma em Mateus 19 que os homens não devem separar o que Deus uniu. O plano de Deus é que resolvamos nossas diferenças, é que achemos força para perdoar uns aos outros, mesmo quando as coisas mais terríveis são feitas um com o outro. Esse é o plano, esse é o sonho de Deus, que a gente ache essa força, que a gente busque esse caminho em nossas vidas. Mas se é assim, por que aqui no versículo 32 Jesus menciona que a imoralidade sexual seria uma exceção, dando a entender que, caso tenha havido imoralidade sexual, de fato, o casal poderia se divorciar? E por que os outros evangelistas, Lucas, Marcos, que mencionam também esse mandamento de Jesus de não se divorciar, não fazem menção à exceção da imoralidade sexual? Será que a gente encontrou finalmente uma contradição na Bíblia? Tá vendo? Aqui fala, ali não fala, tem uma contradição. Ou será que a gente deve priorizar um em vez do outro? Sabe, um princípio de interpretação bíblica, irmãos, é que a gente deveria pegar o conjunto das Escrituras e harmonizá-las. Isso quer dizer, tem um plano de Deus completo para nossas vidas. Esse plano não se encontra sozinho em Mateus, em Marcos, em Romanos, em Coríntios, nas cartas ou em Apocalipse. Mas quando você pega o contexto total das Escrituras, você consegue chegar à vontade de Deus. E muitas vezes a vontade dele em detalhes para nossas vidas. Os evangelhos não são mais importantes do que as cartas, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. Porque elas falam, as palavras de Jesus são mais importantes do que as palavras de Paulo. Mas elas não comentam que Jesus nunca escreveu nada nos evangelhos. A única coisa que a gente tem menção de que Jesus escreveu foi aquelas palavras no chão lá, quando a mulher adúltera havia chegado. Quem escreveu isso foram os discípulos de Jesus. Da mesma forma que nem Paulo, o próprio Paulo escreveu suas cartas. Tinha lá um assistente, Paulo ditava as cartas, e era o assistente que escrevia. Mas a gente ignora quando a gente fala algo assim, a coisa mais importante de todas. Quem escreveu de verdade o Novo Testamento foi o Espírito. O Espírito guiou, o Espírito disse exatamente as palavras que ele queria dizer. Quando a gente entra nessa briga, isso provavelmente indica de que alguém quer enfiar a goela abaixo uma doutrina que ele acredita ser mais importante do que as outras. E quando alguém fala, não, Jesus não falou, Marcos e Lucas falaram que não tem exceção, então a gente precisa considerar que essas palavras são mais importantes do que as de Mateus 5. Ou então achar todo tipo de subterfúgio para ignorar o que a Bíblia claramente ensina em Mateus 5, que a não ser que tenha havido imoralidade sexual, é ilícito se divorciar. Sabe, em Gênesis, antes da gente lidar com antes da gente tentar harmonizar essas passagens, quando Deus afirma que o homem e a mulher vão deixar seu pai e sua mãe e se tornar uma só carne, Deus, ele tinha em mente que a união era uma união completa. Não só uma união física, mas era uma união espiritual, era uma união emocional. Não era só o sexo. O sexo selava a união de uma só carne. Mas havia outros aspectos envolvidos nisso também. Em 1 Coríntios 6,
quando Paulo exorta os coríntios a evitarem a imoralidade sexual, ele afirma que quando a gente tem relação sexual com a prostituta, a gente se torna uma só pessoa com ela. Há algum aspecto da nossa união de corpos que é muito preciosa e que é muito misteriosa aos olhos de Deus. E só isso já nos dá uma pista do porquê que a relação sexual deve ser mantida no contexto do casamento. Porque é algo que envolve as partes mais profundas do nosso ser. É algo que mexe com nossas emoções. Não é só um ato que você vai lá buscando prazer por alguns minutos. Envolve tudo o que nós somos. E por isso Deus queria proteger e queria tornar essa união sexual realmente significativa no contexto do casamento. O problema não está em buscar prazer no sexo, mas em buscar esse prazer que vem da união sexual sem ter os outros tipos de união, sem ter a união emocional, sem ter a união espiritual, sem ter aquele compromisso de que eu vou estar com você até o fim. Esse é o problema do sexo fora do casamento, de quando a gente procura isso sem estar no contexto que Deus nos chamou a estar. Buscar o prazer da união sexual sem os outros tipos de união é tão tolo como mastigar uma comida gostosa, saboreá-la e aí cuspi-la. Como que seu corpo vai reagir a isso? Pega uma picanha deliciosa com batata frita, começa a comer. Nossa, que prazer que aquilo dá. Mas com isso você está sinalizando para o seu corpo, se prepara, estômago, que vai descer uma gordura brava. E seu corpo se prepara para isso. Ele se aciona, ele monta mecanismos para digerir. Ele fala, ai meu Deus, esse daí está com a cabeça viajando, de novo aquela gordura. Mas ele tenta fazer o melhor para receber aquela gordura. Faça isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai ter uma úlcera. Além de não satisfazer. Tenta fazer isso, faz esse experimento. 1 ou 2 vezes não vai te matar. Mas experimente a sensação de frustração, de mastigar algo e cuspir. Isso é como querer sexo e não ter os outros tipos de união. Querer sexo sem ter a proximidade. Querer sexo sem ter a espiritualidade em comum. Sem realmente ter o compromisso de viver uma vida em comum até o fim da vida. Dá prazer. Inegável. Dá muito prazer. Mas mata você depois. Mas vamos voltar aqui para a exceção da imoralidade. Sabe, se a gente forma uma união com outra pessoa, quando a gente adultera, como 1 Coríntios 6, aparentemente está nos informando, quando a primeira união que a gente tinha, que era do nosso casamento, há algo potencialmente quebrado nessa união. O ponto é, não, jamais tenha uma união sexual com outra pessoa que não seu cônjuge. Se você tem, algo já está potencialmente quebrado. A partir do momento que você une o seu corpo com outra pessoa, fora do seu casamento, você está quebrando algo que Deus havia unido. Ou pelo menos você está potencialmente quebrando, porque você pode tomar a decisão de unir novamente o que foi quebrado. Mas quando há sexo, há uma ruptura que nenhuma doutrina pode desfazer, a não ser o perdão ou a vontade mútua de reconstruir. Mas nesse caso, não há que se falar da quebra voluntária da primeira união, do casamento. Porque a quebra, ela potencialmente já aconteceu no momento que você vai ter sexo com outra pessoa. E por isso, quando Lucas e Marcos afirmam que o divórcio não é permitido, óbvio que eles estão certos. O divórcio não é permitido. O divórcio não é o desejo de Deus para nossas vidas. Mas quando Mateus afirma que o divórcio não é permitido, exceto quando há imoralidade sexual, ele também está certo. Quando há imoralidade sexual e você é um casado, Mateus está simplesmente constatando o fato de que a união sexual do casamento já foi quebrada. E de que nesse sentido não vai haver mais culpa se uma das partes de fato decide ir ao fim e se divorciar. Mesmo nesse caso, eu quero deixar claro que o que eu entendo das Escrituras é que Deus gostaria que a gente achasse forças para perdoar, mesmo quando há imoralidade sexual, mesmo quando há adultério. Que Deus gostaria que a gente perseguisse esse padrão da união até o fim,
até o fim com todas as nossas forças. Porque o divórcio traz consequências terríveis para nós, para o nosso cônjuge, para todos os envolvidos. Mas uma coisa é pensar no que seria a vontade de Deus. Outra coisa é constatar o que as Escrituras claramente ensinam. Irmãos, não vamos tentar, nenhum de nós, tornar as Escrituras mais difíceis, ou tornar o padrão mais alto do que as Escrituras apresentam ele como sendo. Amém? Se alguém se divorciou, e se alguém está passando por esse suplício em sua vida, vamos acolhê-lo. Ninguém precisa de uma atitude que julga, ou que pré-julga, ou que afasta, ou que condena as pessoas. Mesmo quando cometemos os piores pecados em nossa vida, devemos ir lá e abraçar uns aos outros, e deixar que o amor fale primeiro, pelo menos primeiro, antes que qualquer outra coisa, quando fazemos de errado, amém? O ponto de Jesus nessa escritura não era explicitamente falar sobre o divórcio, apesar da gente estar falando sobre isso. Porque, mesmo que eu e você nos deixemos convencer pela tolice que é praticar o adultério ou o divórcio, a gente pode ser culpado dos mesmos pecados que levam a eles. A gente pode ter a impureza sexual, a gente pode ter os desejos em nosso coração, que levam e que tornam as pessoas culpadas de adultério. Porque, embora o adultério ou mesmo o divórcio sejam cada vez mais comuns, eles são possíveis de serem completamente obedecidos. É possível você nunca se divorciar na sua vida, amém? Tomara que sim. É possível você nunca adulterar na sua vida. Tomara que sim. Se você é um cristão, tomara que você persiga esses alvos na sua vida, com toda a sua força. Mas sabe, o que brota em nosso coração, que levam as pessoas ao adultério, ao divórcio, isso não é possível que eu e você nunca sejamos culpados desses pecados. O padrão de Jesus não é apenas não ter relações sexuais ilícitas com outra pessoa, nem mesmo nutrir pensamentos ou fantasias em nosso coração. A passagem aqui fala sobre homens, mas se aplica igualmente às mulheres, embora a luta pareça ser mais típica do lado masculino. Mas sabe, a cobiça, o desejo de olhar para algo, de se entregar à paixão sexual, como a gente lida com isso no nosso coração? Primeiro, a gente precisa reconhecer que o instinto sexual em nossa vida foi colocado lá por Deus. Você se sente atraído a ter relacionamento sexual porque Deus te fez um ser sexual. Não tem nada errado nisso. É bom. Deus quis que nós fôssemos seres sexuais. Mas aí vem a pergunta, por que ele colocaria um instinto tão forte em mim e aí falaria para eu não seguir esse instinto? Por que Deus me dá algo que é tão violento às vezes e aí fala, mas é errado você perseguir isso? Não vá, não faça, não olhe, não pense, não se masturbe. Perdão pela linguagem explícita, mas é bom a gente lembrar qual é o padrão de Deus, amém? Sabe, antes de responder essa pergunta, vale a pena meditar em outra pergunta. Será que a gente tem contribuído para tornar o nosso ímpeto sexual mais forte do que ele já é? Será que a gente tem um pouco de culpa nesse processo? Eu vou fazer algumas perguntas para você chegar a essa conclusão. Será que os filmes que você assiste, ou as novelas que passam na sua TV à noite, ou as revistas que você lê, contribuem de alguma forma para você ter mais vontade sexual? Será que os modelos, as modelos que você observa, ou o tipo de anúncio que você permite entrar na sua casa, as coisas de que você fala, as músicas que você ouve, será que isso alimenta a paixão sexual em nossas vidas ou diminui? Ah, mas você está sugestionando que eu seja um ET? Que eu não ligue a televisão? Que eu desligue o rádio? Que eu fale para os meus filhos que esse jogo não pode porque... Eu só estou perguntando para você. Você que chega à sua própria conclusão. Mas deixa eu contar uma ilustração para você, para te ajudar nessa meditação. Se eu anunciar numa praça movimentada, vai lá, Praça da Sé, vou fazer um show de striptease aqui, e aí botar 5 mulheres lindas na passarela. Quantas pessoas vocês acham que vão se juntar ali? Beleza. Mas
digamos que eu faça isso, sem as mulheres, eu só grito, vai ter um show de striptease aqui, e bote uma tenda coberta com panos pretos, no meio da Praça da Sé. E aí um monte de gente se junta, uau, um show de striptease. E aí eu boto a música, e eu vou baixando a cortina lentamente. Mas em vez das mulheres bonitas, eu tenho um prato de comida delicioso. E aí as pessoas continuam olhando para o prato da comida. Uau, que picanha deliciosa. Sorvete napolitano. Uau, uma muqueca de peixe. Oh, que delícia. As pessoas começam a olhar para aquele prato e a ficar com suor na testa. Como eu quero comer essa comida gostosa. Você acharia que há algo doentio nessa sociedade? Você acha que alguma coisa passou dos limites no meio dessas pessoas? Porque comida não foi feita para ser venerada dessa forma, amém? É para apreciarmos comida e é para comermos de acordo com o que a gente precisa, de acordo com o que a nossa saúde pede, mas não para ser venerada. Mas por que quando eu coloco... E a gente pode pensar a respeito da comida da mesma forma. O nosso instinto de comer é tão violento quanto o nosso instinto por sexo. Se você não acredita nisso, bote seu marido por 5 horas sem comer nada e veja o que ele se torna. E aí você chega a essa conclusão. Mas por que um instinto tão violento quanto a fome, a gente não idolatra o objeto da nossa comida, mas com o sexo a gente faz isso? Por que a gente idolatra as mulheres ou as sugestões de relação sexual? E a gente tem prazer em ver, e a gente quer alimentar. Sabe, a gente é tão culpado de alimentar algo que já era forte em nós, mas que se tornou desproporcional, porque a gente cede, porque a gente busca, eu ousaria dizer até, algo que nós não deveríamos estar buscando. Há alguns prazeres que, quando satisfeitos, diminuem, como a fome. Você come, e a não ser novamente que você tenha algum problema físico ou psicológico, a fome diminui, não é verdade? Graças a Deus. Mas há outros tipos de prazeres que aumentam quando satisfeitos. Por exemplo, uma coceira. Você tem uma coceira e aí você coça, e o que isso faz com o seu corpo? Aumenta, né? Você quer ficar se coçando, e de repente seu corpo inteiro está se coçando, e uma hora você tem que parar de se coçar, para isso ir embora, e você não ficar mais com desejo de se coçar. Bem, outro desejo que aumenta quando satisfeito é o sexo fora do casamento. Você pode procurar o sexo e todos os comportamentos que levam a ele, mas esse desejo não diminui, ele aumenta. Você busca e aí não satisfaz, você busca mais ainda, não satisfaz, e você continua buscando e não satisfaz. E a gente precisa se dar conta do que Satanás está tentando fazer conosco. Ele está prometendo prazer, olha, vai ser incrível, mas não tem poder para satisfazer. Não tem como nós vivermos de fato preenchidos, buscando pornografia, buscando olhar para mulheres bonitas que não são nossas para nós olharmos, e tendo fantasias e desejos. Isso vale para as mulheres com relação aos homens, isso vale para alguns de nós que temos atrações homossexuais. Sabe, Deus espera castidade, Deus espera que a gente entenda que o sexo é maravilhoso dentro do casamento de um homem e de uma mulher. E por isso aqui, nos versículos 29 e 30, Jesus dá a solução para a nossa impureza. Mateus 5, 29, fala, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Sabe, ao longo dos séculos, várias pessoas acreditaram que Jesus estava dando um mandamento literal, algo que deveria ser obedecido ao pé da letra. E um caso famoso é o do patriarca cristão Orígenes, que segundo Eusébio, que era um outro historiador, ele amputou seu pênis para que ele ficasse livre das tentações sexuais. No entanto, o próprio Orígenes, segundo Eusébio, continuou tendo tentações sexuais, apesar de não ter mais seu órgão sexual. Porque ele não reconheceu que a origem desse pecado, a origem da cobiça, a origem da impureza sexual é no coração do homem e não em seus órgãos sexuais.
E o que é violento em nós, irmãos, é o nosso coração, é a nossa mente. É aqui que se trava o campo, a batalha. Aqui é o campo da batalha. É aqui que a gente precisa vigiar, é aqui que a gente precisa treinar nossa mente para pensar da forma certa. Alimentar nossa mente com as coisas certas. Meditação no cristianismo não é você fazer uma postura zen, não é esvaziar a sua mente. Meditação cristã é você encher a sua mente. É você ler a sua Bíblia dia após dia. É você decorar versículos que falam sobre a impureza. E você ter esses princípios enraizados em seu coração para que você consiga vencer a luta na hora má. A disposição, o que Jesus estava ensinando aqui, diz respeito à nossa disposição. É até onde nós devemos estar dispostos a ir na luta contra a impureza. Jesus fala, olha, vá até as últimas circunstâncias. Se livre de qualquer coisa na sua vida que faça você pecar. É melhor você viver sem isso, seja lá o que for, do que pecando. Do que não chegar aos céus. É melhor você tornar a sua vida um pouco mais difícil. É melhor cruzar a rua, se você vai passar em frente a uma banca de revista, e gastar 10 minutos a mais no trânsito louco de São Paulo, e não ver, e não ser tentado a ver. É melhor você não ir naquele vestuário. É melhor você tirar o computador do seu quarto, para você não ser tentado a navegar na internet de madrugada. É melhor você parar de ver novela da Globo, e não saber o que a humanidade fala sobre as novelas, do que ver essas porcarias que passam às 8, 9 horas da noite, e a gente convida para entrar em nossas casas. Porque a gente quer se divertir. Tem nada contra a diversão, irmãos. Tem nada contra, mas o que a gente está permitindo que entre em nossas vidas, em nossos corações? Efésios 5:3 diz que não deve haver nem menção de imoralidade sexual e de impureza, pois essas coisas não são próprias para quem segue a Jesus. Sabe, só menção de impureza, ela deveria ser motivo bom o suficiente para a gente mudar de canal, ou para a gente desligar a TV. Você evita certos tipos de ambiente? Como está sendo a sua luta por pureza? Solteiros, casados. Como está sendo a nossa luta para manter o nosso coração puro sexualmente? De acordo com Jesus, é melhor perdermos prazeres. Eu não estou falando que a novela não diverte. Eu não estou falando que várias coisas dessas que a gente faz porque a gente quer um descanso. A gente quer tirar a mente de qualquer coisa importante. Busque essas coisas, sem sombra de dúvida. Mas não busque essas coisas apesar das consequências que elas podem trazer para a sua vida. É melhor você lutar para a sua entrada no reino dos céus, do que você se divertir nessa vida e não chegar lá. E ter o coração contaminado com o que vai chegar lá. Sabe, para os casados, eu falo aqui, o plano de Deus é claro. Você se casou, você deve ter a sua esposa ou seu marido como os eternos namorados na sua vida. Esse é o único padrão. Lute por isso, busque isso, peça ajuda, se humilhe, vá até onde precisar ir para buscar ajuda, para o seu casamento brilhar aos olhos de Deus. Para os solteiros, a mensagem é igualmente clara. Se você é solteiro, sexo não é algo que Deus planeja que faça parte da sua vida. E enquanto você não se casar, e mesmo que você nunca venha casar, isso é algo que pode sim ser controlado. Isso é algo sim que pode ser mantido em pureza em nossos corações. Nenhum de nós é coitado, irmãos, por não termos sexo. Ao contrário do que a propaganda das farmacêuticas dizem, que sexo é vida. Sexo não é vida. Há tantas outras coisas que são vida. Sabe o que é vida? Jesus é vida. Viver de acordo com os padrões de Deus é vida. Não seja enganado pelo que o mundo ao seu redor fala, mas busque o que as Escrituras ensinam para você. Como a gente vai vencer a impureza? Sabe, além de parar de alimentar as tentações que são jogadas no seu caminho, pela televisão, ao seu redor, e assim diminuir o apetite sexual que tem em nós, há algo, eu creio, mais importante ainda que a gente deva fazer. Sabe, isso vai concluir o nosso tempo aqui.
Muitos de nós nos sentimos extremamente desencorajados, porque a gente está tentando perseguir pureza. Não é verdade? A gente quer ser puro, mas a gente não sente que está tendo vitórias. A gente não sente que está conseguindo se manter longe da pornografia ou das tentações. E a gente está caindo, vez após vez. E a gente está desencorajado, porque parece que não está dando. Parece que o padrão funciona para você, mas não para mim. E a gente desiste, porque parece difícil demais. Eu falo, uau, eu pelo menos não quero ser um hipócrita. Então, já que eu não estou conseguindo, eu vou embora e eu vou me entregar aos meus desejos. E um dia, quem sabe, talvez, se eu conseguir, eu volte. A gente luta, mas cai. E a gente fica desanimado de continuar perseguindo esse alvo que parece tão distante para alguns de nós. Mas sabe, quando uma coisa precisa ser tentada, quando Jesus nos dá um mandamento de vá e faça, não cabe a nós pensar se essa coisa é possível de ser feita ou não. O que é que cabe a nós? Ir e tentar. Ir e fazer. Ir e lutar. A gente não deveria estar no negócio de se perguntar, uau, eu vou conseguir ou não vou? Porque se você entrar nesse negócio, a chance de você conseguir diminui. Você deveria simplesmente, quando Jesus ordena algo a você, vá e faça. Você deveria ir e tentar fazer. E fazer o melhor que você pode nessa circunstância. Quando a gente está na escola, por exemplo, e tem uma pergunta opcional, uma pergunta optativa, você vai ganhar um ponto a mais se você responder essa pergunta. Você precisa responder? Não. Você olha a questão, se você achar que sim, você responde. Se você achar que não, você não responde. Mas vai que você vai para uma prova e ela faz parte da contagem de pontos. Você deveria responder? Sim, senão você não vai conseguir os pontos para você passar. Bem, o ponto é, se você vê uma pergunta que você não sabe, ou que você não entende direito, você vai tentar responder alguma coisa? Ou não? Vai tentar? Quem já passou em concurso público aqui vai responder que sim. Que, pelo amor de Deus, fale qualquer coisa. Você já tem o 0. Qualquer coisa que você fala. Na verdade, eu fiz concurso em 2005. E eu acabei sendo o primeiro colocado no meu concurso. Mas na minha prova discursiva, tinha 4 perguntas. Todas elas macacudas. E uma delas eu olhei e falei, eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Sabe? Você se identifica? Eu não sei nem por onde começar. E eu estava lá fazendo a prova, e eu fui fazendo o cálculo, outra questão era muito difícil, eu também não sabia. Eu falei, se eu não tentar responder essa pergunta, eu não vou passar. Era claro para mim. E eu sabia que eu tinha ido bem no dia anterior, na prova objetiva. E eu falei, sabe do que? Eu vou começar a escrever. Eu escrevi uma página sobre algo que eu não tinha a menor ideia do que era. Sabe qual foi a minha nota? Ela foi 1/10 maior do que a nota de corte. A nota na prova. Sabe qual foi a minha nota naquela pergunta de que eu não sabia nada? 2/10. Se eu não tivesse tentado responder aquela pergunta, eu não teria passado. E isso vale para a nossa vida como cristãos. Quando Deus pede algo para nós, vá e tente. Vá e lute contra o seu desencorajamento. Se você está tendo derrota na sua área sexual, na sua pureza, não desanime. Porque muitas vezes quando Deus quer nos dar algo, a luta para conseguir é o caminho por meio da qual nós vamos chegar. Quando Deus fala, seja puro, e a gente ora, Deus, manda um raio aqui para me ajudar a ser puro. Não é? Mas não é assim que Deus quer agir muitas vezes. Ele quer que você tente 1, 2, 5, 10, 100, 1000 vezes. E talvez vai ser na 1000ª vez que você vai estar quebrantado, que você vai ter crescido no seu caráter, que você vai ter entendido algo que você não entendia, que você vai ter se aproximado de Deus no processo como você jamais teria se aproximado se da primeira vez você tivesse conseguido. Irmãos, vamos considerar o padrão de Deus como algo que eu e você precisamos tentar fazer até o fim. Amém? E à medida em que a gente continua nessa busca, Deus vai fazer maravilhas em nossas vidas. Obrigado.